tarde, momento, Jamile. professor, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso projeto de memória institucional do Departamento de História UERJ. E é com grande alegria que eu recebo aqui, tenho essa oportunidade, né? Antes mesmo do senhor vir a se aposentar, está nesse momento que para mim e para toda a equipe aqui é inenarrável. Vamos começar. Professor, o senhor poderia nos contar um pouco sobre suas formações acadêmicas e de que maneira elas se conectaram com o profissional que o senhor é hoje? Eu iniciei a minha atividade no mundo dos arquivos muito cedo, né? Enquanto fazia o ensino médio, né, na Ilha do Governador, fui identificado por professores de história que diziam que viam em mim uma possibilidade de que eu pudesse desenvolver atividades ligadas à informação, à memória, a documentos, etc. E disse, olha, há um projeto no Arquivo Nacional, mas não há bolsa, não há nada, se eu aceitaria. Eu estudava à noite na Ilha do Governador. Eu disse, não, olha, eu posso conversar com meus pais, né, e saber se vão manter, né? Porque minha mãe era de atividades do lar e meu pai era marceneiro, né? Então, logicamente, filho de operário é tudo muito contado, né? Então, eles disseram que eu poderia testar, né? Então, fui apresentado por esses professores no Arquivo Nacional e eu tinha 17 anos, né, quando aconteceu isso. E eu disse que tinha interesse em acompanhar, e eles, com quem eu fui recebido, era o chefe do serviço de pesquisa do Arquivo Nacional, e eu ainda não tinha ideia de que eu ia fazer de formação acadêmica. Então, eles disseram que precisavam de alunos, né, bolsistas, para que pudessem desenvolver pesquisas nas instituições de memória, nos lugares de memória no Rio de Janeiro, para um projeto que eles desenvolveram, cujo tema não é, assim, nenhuma coisa muito insinuante, mas que, de qualquer maneira, tentava sistematizar informações sobre um aspecto da ação do governo imperial, que era da concessão de títulos, mercês, ordens honoríficas e cargos, de uma maneira geral, honoríficos. Eu disse, tudo bem, né? Comecei, então, a esse trabalho, um pouco a aprender a leitura dos documentos, né? Porque eu ia lidar com documentos do século XIX e não de séculos anteriores. E fui desenvolvendo essa atividade até que foi possível eu ser contratado por uma verba de pagamento de serviços de terceiros, né? Então, e lá fiquei. Então, o arquivo foi a minha primeira experiência laboral, né, uma atividade. O Arquivo Nacional mantinha, como a Biblioteca Nacional manteve, como o Museu Histórico Nacional, a partir de 22, quando é criado o museu, os cursos de biblioteconomia, de arquivologia e de museologia, respectivamente, né? Então, havia no Arquivo Nacional aulas que envolviam paleografia, diplomática, genealogia, esfragística, heráldica, etc., etc. E eu tive a oportunidade de travar contato com esses profissionais, porque, embora ainda não tivesse uma formação acadêmica, eu trabalhava na área, no Serviço de Pesquisa Histórica do Arquivo Nacional. Então, e lá fui iniciado nas leituras da metodologia da história, da historiografia, ainda para um pouco buscar que rumo eu ia tomar, né? Então, eu fiz primeiro um curso de arquivista pelo Arquivo Nacional. Esse curso depois recebeu mandato universitário pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que, por sua vez, depois foi absorvido pela Faculdades Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro,
que é a FFERJ, que hoje é a Unirio, que embora seja Unirio, é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, a Biblioteca Nacional, por sua vez, o curso depois foi transferido também para a Unirio, e Museologia também. Quer dizer, os cursos que nasceram antes nas instituições de memória foram migrados para uma federação de escolas isoladas e constituíram-se em áreas do saber ou do conhecimento desenvolvidas por uma única universidade. Então, eu comecei, pelo meu trabalho, com essas ferramentas, né? Um pouco das metodologias da organização dos acervos, da interpretação de textos, de resumo, buscas e informações nos diversos arquivos, com fontes primárias de diversa natureza, sejam eles originais ou então as fontes publicadas dos atos oficiais, que um ato oficial até hoje, para ter validade, é publicado num jornal, né? Então, a partir do recorte da pesquisa traçada pelo chefe da pesquisa do Arquivo Nacional, o traçado era a chegada de Dom João até a proclamação da República, né? Então, eram esses o período. E dos diversos temas, eu fui levado a examinar, né, para buscar o olhar normativo dessas matérias no âmbito da corte portuguesa, ler todas as ordenações, buscar em todos os encaminhamentos, para localizar o que parecia assim, as praxes da corte, né? Qual era a procedência de um duque, de um conde, de um marquês, de um moço fidalgo, de um fidalgo cavaleiro, e sim, e isso foi me dando habilidades, né, e que me serviram depois para aplicar na universidade, né? Essa atividade desenvolvida no início, né, com as coisas, me levou a trabalhar uma série de outras ações ligadas ao levantamento das fontes, à busca de fontes, à identificação das instituições, o que nos leva a dar um conhecimento extensivo da natureza do acervo que tem no Itamaraty, que tem no Museu Imperial de Petrópolis, ou que tem no Arquivo do Estado, que tem no Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, na Casa de Rui, nos museus, de uma maneira geral. Porque na formação do patrimônio documental brasileiro, em função do surgimento, ainda na regência do Arquivo Nacional, que o arquivo surge em 1838, embora fosse mencionado já na Constituição de 24, que o original daquela Constituição, a primeira Constituição brasileira, seria custodiado no Arquivo Público do Império, embora não existisse. Quer dizer, era um pouco olhar do soberano de que arquivo é uma coisa importante, é uma coisa de afirmação do Estado, né? E se era um Brasil independente, a instituição arquivística tem que ser vista como uma instituição de Estado, né? Ela é guardiã dessas fontes de informação de interesse do Estado e da cidadania, em defesa do próprio Estado ou dos direitos das pessoas que nela atuam ou que convivem no seu entorno, e isso me parece que é um dado que foi sendo visualizado nesse sentido. O que me deu uma grande experiência de desenvolvimento, porque nessa formação do patrimônio, com o surgimento tardio, nem todos os documentos foram encaminhados para o Arquivo Público do Império. O Arquivo Público do Império era ligado ao Ministério do Império, né? Então, no Arquivo Público do Império, ligado à Secretaria de Negócios do Império, o Arquivo Nacional ocupava uma tímida sala com um armáriozinho contendo algumas fontes do período colonial, etc, etc.
E, de uma maneira geral, pela ausência de uma instituição de porte maior que pudesse concentrar a maior parte do acervo, muitos desses acervos se dispersaram. Ao mesmo tempo, nós tínhamos, dentro do mesmo Ministério de Subordinação, né, o Arquivo Público do Império e a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional era também do Ministério Reino e Império, né? Então, havia sempre uma competição entre a Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional em busca de acervos e custódias, né? E nem sempre o arquivo levou a melhor nessa empreitada. Então, muitos conjuntos documentais de interesse daquela linha primária estipulada pelo Arquivo Nacional, pelo Serviço de Pesquisa, nem todas aquelas fontes a gente encontrava no Arquivo Nacional, que podia encontrar em Petrópolis, no Museu Imperial, que houve uma permuta, podia encontrar na divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional, podia encontrar no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, porque o Arquivo Nacional recusou a entrada de determinados acervos, não tinha onde botar, e foram parar dentro de uma instituição de memória, né, mas privada, não era uma instituição de Estado. Isso vai nos dando um pouco esse olhar, porque o Brasil tinha uma Constituição que falava timidamente de preservação. Na medida que isso avança também em termos de constituição de acervo, as sucessivas constituições brasileiras eram tímidas em falar na preservação, e o Brasil experimentou perdas avassaladoras de acervo que foram sendo ou degradados pelas condições climáticas do nosso país, né? Por um clima quente, úmido e, portanto, muito propício à criação e à geração de insetos bibliófagos. Não são os bibliófagos, eles gostam de comer as fibras, né, do papel, com isso se perdeu muita coisa, né? Então, isso o Arquivo Nacional, quando se transfere, depois de sucessivas sedes em que ele ocupa, né, ele funcionava na Rua Direita, no centro, depois foi para o Mosteiro, para uma coisa que chamava o Recolhimento do Parto, no centro da cidade, que ia ser demolido para a construção da Avenida Central, que é hoje a Avenida Rio Branco. Na Rua Direita teve um incêndio, ele foi parar na sacristia do Convento de Santo Antônio, e os diretores do arquivo diziam: já escapamos do incêndio, será que escaparemos com as velas que ardem dia e noite abaixo da onde temos os armários com os acervos? E, felizmente, acho que a produção lá do Santo Antônio, o bicho não ardeu de vez. Mas, de qualquer maneira, o arquivo mudou de muitos lugares, né? Até parar na Praça da República 26, no prédio que era do Solar do Barão de Ubá, e que antes era o prédio do Museu dos Pássaros. Então, é um pouco do ambiente em que eu desenvolvi as minhas atividades. Portanto, eu fiz primeiro uma formação em arquivologia, né, que depois desse curso foi parar na FEFERJ, meu diploma é da Unirio, né, como bacharel. E depois eu disse: não, eu trabalhando dentro de um arquivo eu tenho que ter dupla formação. Eu preciso me formar em história. Não faz muito sentido saber arranjar tecnicamente e não perceber um pouco o olhar dos métodos e técnicas da pesquisa, porque isso orientaria melhor os trabalhos serem desenvolvidos. Então, eu fui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fiz bacharel e licenciado em História. Portanto, a minha formação era uma formação técnica e uma historiográfica, que, juntando, me dariam a minha estrutura para desenvolvimento. Eu não fiz curso de pós-graduação, portanto, eu não sou pós-graduado, e trabalhei em muitas frentes e coordenei muitas atividades dentro
do próprio Arquivo Nacional e fui galgando internamente no Arquivo Nacional posições que me levaram, em 1992, a ser diretor-geral da instituição, na qual eu fiquei até 2016. Ainda faltando no que o senhor falou anteriormente, né, de ter essa formação de complementação, vamos dizer assim, mas o senhor acredita que existe uma oposição acadêmica dessas duas, na sua vivência ou não, nas outras vivências de outros profissionais? Eu penso distintamente de um grande número de profissionais arquivistas, porque há um olhar muito corporativo de que como se o trabalho de organização de acervo fosse privativo do arquivista. Eu não vejo assim. Eu vejo que o trabalho de um arquivo que lida com tantos tipos de fontes, com tantos conteúdos especializados, né, gerados, porque você tem acervo de toda a natureza e que serve a diversas ciências. Você tem um arquivo médico, tem um arquivo de um físico, de um matemático, etc. E que esse trabalho de organização eu vejo sempre como uma atividade multidisciplinar, né? Portanto, eu não vejo concorrência e eu acho que para um olhar de quem acha que a arquivologia por si só auto basta, eu acho que é um profissional que perde um pouco a capacidade de crítica, de que ele acha que sabe de tudo, ele não está aberto a novos conhecimentos, ao mesmo tempo de parcerias com outros profissionais, né? Então, eu vejo a atividade de documentação e informação perfeitamente compatível com a de historiador, e o Arquivo Nacional sempre primou em ter equipes multifuncionais. Tinham arquivistas, sociólogos, cientista político, historiadores, trabalhando juntos, cada um com o seu olhar sobre aquilo, e com isso a gente consegue, né, construir instrumentos de referência e de busca com muito mais eficazes a serviço do historiador e dos profissionais, né? Porque esses profissionais trocam experiências, né? E eu acho que um arquivista, se não tem dupla formação, mas que convive com um profissional com uma visão de futuro usuário daquela informação, ele vai contribuir melhor para que aquele instrumento, ou aquela organização daquele acervo atenda em toda a potencialidade aquele historiador, novas linhas de pesquisa. Ciente, né, da sua caminhada, eu gostaria de saber agora mais objetivamente como foi o processo do senhor de entrada, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi uma coisa, na época, antes da Constituição de 88, não era obrigatório concurso, né? Então, não tinha concurso, você concorria, tinha uma seleção ou não tinha uma seleção, ou era chamado pela sua especialização. Eu entrei em março de 1982. Quem ministrava paleografia aqui era um ex-monge beneditino. Era o Dioclésio de Macedo, era um pernambucano, mas que era Dom Hilário na sua vida religiosa. E se apaixonou, largou a batina, que fez bem, e foi a vida, né? Mas ele completou a idade limite e informou a universidade que estava saindo, e ele tinha sido meu professor no curso de arquivologia, quando era no próprio Arquivo Nacional. E perguntou se eu não teria interesse em vir, porque na época a paleografia era uma disciplina que era ministrada para os alunos de bacharelado, né? Porque na época havia uma separação entre bacharelado e licenciatura e que agora, loucamente, querem novamente separar. E que eu acho que
deveriam continuar juntos, bacharel e licenciado em História. Eu acho que tem uma atividade complementar, é como se eu quisesse separar o ensino da pesquisa e da extensão, né? Eu acho que isso, mas enfim, tem que se cumprir uma deliberação do Conselho de Educação, Federal de Educação, de 2015, no tempo da Dilma, né? Então, eu comecei a ministrar. Quem ministrava a disciplina arquivística era a Regina Vanderlei. A Regina Vanderlei já era professora aqui há mais tempo, mas também era servidora do Arquivo Nacional, e com isso nós tínhamos uma carga horária de 20 horas para tornar isso compatível, né? Senão dava irregularidade no exercício daquilo. Então, ela ministrava isso, depois ela também se aproximou, queria se afastar, ia se afastar há muito tempo do doutorado dela, que fez na USP, e eu comecei então a trabalhar com a disciplina arquivística para os alunos. Depois, com sucessivas reformas curriculares, né, houve a junção do bacharelado e da licenciatura, que continua até hoje, né, juntos, até uma possível ação de divórcio que separe os dois, mas juntos. E eu comecei então a trabalhar, fiz pequenas alterações no programa, porque eu achava que era importante que os alunos visitassem também as instituições de memória, né? Íamos à divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional, conhecer obras raras, conhecer o acervo do IHGB, conhecer o acervo de uma irmandade, como o Douteiro da Glória, como a Santa Cruz dos Militares, enfim, saber que há nesse mundo documentos produzidos por diversas entes, né? Sejam entidades religiosas, sejam entidades laicas, para que essa atividade pudesse desenvolver. Portanto, eu entro aqui em março de 82, nesse período, eu dirigia a maior unidade de documentação do Arquivo Nacional, onde estavam todos os documentos manuscritos, né, do Arquivo Nacional, e lá reuniam documentos que iam do período colonial aos dias atuais, desde que fossem textuais ditos ou manuscritos ou ditados. E nós tínhamos que ter uma visão geral disso, para que pudéssemos estimular a produção de ações, né, que pudessem subsidiar as equipes todas na organização dos acervos. Então, essa época, assume o Arquivo Nacional Celina Vargas do Amaral Peixoto, que é a neta de Getúlio, e que é a criadora do CPDOC, do Centro de Documentação e Pesquisa em História Contemporânea. Ela entra nos anos 80 e ela fica até 89, quando Collor era eleito e assumiria em março de 90, e ela disse: com este cara eu não fico. Então, ela disse que ia pedir afastamento, mas ela fez uma grande revolução na instituição, acho que muito importante, né? O arquivo tinha uma lotação com poucos profissionais, né? Eu acho que eu fui teenager durante muito tempo, né, lá na equipe, mas ela teve a oportunidade de atrair, né, por não haver ainda a Constituição de 88, que determina só se pode entrar em serviço público com concurso, ela obteve a autorização do Ministério da Justiça, a qual o Arquivo Nacional estava ligado, para a realização de provas de seleção para a contratação no mercado de jovens profissionais, né? Esse intervalo, ela em 1982, quando iniciou a primeira chamada desses profissionais, e havia também, em 82, um movimento dentro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para criar, um pouco antes, no início dos 80,
é uma fundação que chama Fundação Pró-Memória. Essa Fundação Pró-Memória, ela tinha o objetivo de identificar ou localizar fontes de informação, em princípio de natureza privada, que teriam interesse em vir. E formaram também formou-se uma bela equipe de profissionais, químicos, biólogos e arquivistas, historiadores, etc. E depois, eu acho que foi uma fundação que contou aqui e acolá com alguns venenos para ser extintas, e ela acabou extinta e esses profissionais ficaram na diáspora desses profissionais. E surgiu essa oportunidade do Arquivo Nacional e muitos desses profissionais foram absorvidos nas equipes do Arquivo Nacional, o que foi um ganho, porque o Arquivo Nacional não só ganhou gente jovem, né, com diversa formação, alguns pós-graduados, outros não, mas com graduação, mas com expertise que o Arquivo Nacional não tinha na sua estrutura antiga, né? E com isso, a instituição ganhou e pôde começar a empreender uma primeira fase do que chamou de Programa de Modernização da instituição, que foi muito rico. Haviam grupos de estudos bastante interessantes, constituídos. Eu dirigia primeiro um setor de documentos audiovisuais, fotográficos, cartográficos, do Arquivo Nacional. Depois Celina me chama e diz, eu acho que você poderia assumir a área de documentação textual, porque eu quero convidar um profissional do arquivo do JB, do Jornal do Brasil, que é uma grande amiga e é uma pessoa de profundo conhecimento na área da organização. Eu disse, perfeito. Eu fui para a área de documentos, documentos manuscritos, né? Divisão de documentos escritos, como ela chamava, que era essa grande coordenação, e a Catarina Gontijo assumiu a parte de audiovisual. E foi um trabalho legal, né? Então, Celina teve uma administração de 10 anos e foi muito dinâmica a administração, porque há no cenário internacional uma ONG que chama International Council on Archive, o Conselho Internacional de Arquivos. É uma entidade internacional que tem sede em Paris, e ela congrega todos os arquivos nacionais do mundo e todas as associações de profissionais arquivistas ou de documentação e informação do mundo que queiram se associar. E Celina, ao ser nomeada para o Arquivo Nacional, aproveitou o caminho aberto pela gestão anterior, que era um jornalista do Arquivo Nacional, que abriu o contato para criar a Associação Latino-Americana de Arquivos, e Celina já embarca num terreno já previamente preparado para esse fim, e havia um interesse, né, por parte dessa organização de apoiar os arquivos em desenvolvimento no cenário latino-americano, né? E o Brasil foi objeto de muitas missões científicas, vindas de diversos profissionais, especialistas em legislação, em construção e adaptação de prédios de arquivo, em preservação da Índia, enfim, dos Estados Unidos, da Inglaterra. E eram missões científicas do quais essas pessoas se reuniam com os diversos profissionais do arquivo para intercâmbio de informações, um pouco no idioma que eles dominassem, né? Enfim, e houve um crescimento. Celina, então, adorece a ideia, porque o Brasil era um país sem lei na área de arquivos. Por ser um país sem lei, qualquer documento podia ser eliminado ao sabor do administrador. Por isso, perdeu-se muito, não? Então, só um exemplo de perda considerável, que foi na época da Celina. O arquivo foi procurado por uma brasilianista,
dizendo que ela estava buscando as informações do início do Ministério da Educação, que era Ministério da Educação e Saúde Pública, nos anos 30, né? Saúde Pública e Educação juntos. E que ela tentou localizar o acervo no Rio, descobrira que estava num depósito em São Cristóvão, e que quando ela chegou lá, eles estavam literalmente queimando os acervos progressivamente, por ano. 1930, fogo, 31, fogo, e assim foi. E ela foi até lá, buscou Celina. Celina tinha muito prestígio político, né? E disse, olha, estão destruindo a memória. Então, não sabemos o que vai levar a isso, né? Porque no olhar dessas pessoas que estavam eliminando, eles estavam fazendo para o bem, porque eles queriam microfilmar. Porque nesses anos 80, ainda estava muito forte o olhar da microfilmagem, não tinha informática, né? No final dos anos 80, começa um primeiro embrião de informatização no Arquivo Nacional, quando o Arquivo desenvolveu o Guia de Fontes para a História da África e da Escravidão, nas comemorações do centenário da Lei Áurea. Mas não tinha, então era tudo muito embrionário. Ela fez contato com o ministro da Justiça, e quando o ministro não dava a mínima, ela ia para outro patamar, né? Então, ia e dizia, não pode continuar assim. E com isso, ela começou, a gente precisa ter uma lei de arquivos. Então, ela começou a trabalhar numa proposta de lei de arquivos. Não havia ainda constituinte para dar origem à Constituição de 88. Propunha a lei de arquivos, que dava um olhar normativo para que a administração pública não fosse tão irresponsável de destruir acervos sem o devido cuidado de avaliação, para que pudesse sobrar dessa produção documental de 100%, pela necessidade da burocracia na gestão dos negócios de Estado, que o percentual que sobrasse, que podia não ser enorme o percentual, pela própria experiência desenvolvidas, mas que o que fosse retido fosse o essencial e que desse a ideia do todo para o pesquisador, usando critérios diversos. Mas o Brasil não tinha ali a colar, o arquivo tinha ali a colar alguma experiência, mas não havia nenhuma norma, né, legal nesse sentido. Esse projeto de lei é encaminhado para o Congresso Nacional e lá fica dormindo em berço esplêndido. Então, recebe emendas daqui e da colar. Surge, então, com força o processo da Constituinte, para dar a Constituição de outubro de 88. E abriram escritórios para receberem sugestões, para subsidiar os constituintes, né? Então, Celina foi muito hábil em discussão interna e com alguns desses consultores internacionais para dizer o que seria importante conter na Constituição que, de alguma maneira, amparasse a função precípua de uma instituição arquivística pública, de guarda, preservação, tratamento e disseminação da informação a serviço da história, enfim, ou a serviço do país, né, nessa gestão. Então, conseguiu-se implantar dentro da Constituição alguns dispositivos das cláusulas pétreas constitucionais, que, por enquanto, resistiu ao bolsonarismo, por enquanto, mas não sei se resiste ao Centrão. Mas, de qualquer maneira, resiste. E ali, nessas cláusulas pétreas constitucionais, estão as linhas mestras da Política Nacional de Arquivos, né? Que é o direito de acesso, o resguardo da intimidade, da vida, da honra e da imagem das pessoas, o direito do Estado, a obrigação do Estado de prover a informação a quanto deles necessitem, e a introdução de um dado muito importante, que embora esteja no capítulo da cultura da Constituição Federal, mas ele serve da mesma maneira ao que é o objetivo que se propunha, que
o órgão público que produz documento, ele tem que cuidar do documento até a sua destinação final. Ele não pode eliminar os documentos. Então, a partir de 88, portanto, não havendo ainda nenhuma lei de arquivos, nenhum documento público poderia ser eliminado sem autorização da instituição arquivística pública do seu âmbito. Então, e aí caminhamos, e isso foi indo, crescendo progressivamente, até a sanção dessa lei em pleno governo Collor, né, em 91, no dia 8 de janeiro, foi a única coisa boa que o Collor deixou como legado para o nosso país. Muito bom, professor. Depois desse panorama, né, mais que necessário, vou trazer aqui mais intimamente para a nossa instituição. Como o senhor vê, como o senhor caracteriza a sua relação em sala de aula e especialmente com os alunos que tiveram o prazer de serem recebidos, agraciados com o seu saber, com a sua caminhada, com a sua trajetória? Acho que você está sendo muito generosa com o meu saber. Mas eu tenho muito prazer em ter contato com as pessoas. Então, eu acho que trabalhava o dia inteiro no Arquivo Nacional, mas chegava aqui às 6h30 da manhã para preparar a sala de aula, porque as aulas começavam às 7h. E eu tinha que chegar aqui, começar as aulas, dava uma canja de 10 minutos, tinha que começar às 7h10, mais tardar, porque depois da aula, fechada as coisas, eu pegava o meu carro, ia para o Arquivo Nacional e lá ficava até 6h30 da noite e voltava para dar aula às 7h30 da noite, até às 9h e pico. E assim era, mas tinha que ser sempre com todo um aprumo. E eu achava interessante, porque as pessoas me olhavam, porque eu vinha de terno e gravata. E aí alguns colegas diziam assim, mas como é que você se mantém assim tão... Falei, não, acho que é prática, não sei o que é, mas enfim. E aí eu sempre tive muito prazer, porque eu na realidade, eu trazia as minhas vivências do Arquivo Nacional para a aula, quer dizer, eu dava um semestre, eu dava paleografia, manhã e noite, e o outro semestre dava arquivística manhã e noite, né? E com isso, de trazer as experiências ou as vivências dos diversos ambientes, né? No primeiro momento, eu vinha pela minha prática do trabalho que eu desenvolvia como dirigindo uma unidade importante da instituição, e a partir de 92, quando eu assumi o Arquivo Nacional, e aí era a visão ampla da instituição. Eu dirigi o arquivo por 24 anos, eu acho que eu fui um dos diretores mais longevos, e, enfim, e era isso. Então, eu acho que o meu fazer no Arquivo Nacional preparou a minha possibilidade de transmissão daquela informação, conhecendo internamente como é que era a dinâmica ou a metodologia do trabalho das diversas áreas do Arquivo Nacional, para que essas metodologias passassem a ser também do domínio dos meus alunos. Porque era importante aos alunos, ao entrarem nesses ambientes de memória, eles saberem exatamente como inquirir uma fonte, como identificar quem produzir aquela fonte. Porque é importante que nós saibamos que dentro de uma produção documental pública, nenhum documento é produzido fora de uma estrutura, né? Tem sempre uma estrutura que dá os limites do que você vai encontrar de produção documental naquele âmbito. Então, portanto, sempre foi importante estimular os alunos que, para ele trabalhar qualquer tema que ele venha desenvolver, ele não vai encontrar dentro de um arquivo, aí eu quero saber tudo que tem sobre reforma agrária. Ele vai encontrar reforma agrária dentro de diversos conjuntos documentais que ele tem que saber como buscar. Então, isso exige que ele saiba profundamente história administrativa, mas ele tem que conhecer como é que funciona a estrutura do Estado, que produz essa documentação
para ele buscar. Então, portanto, eu sempre tive muito prazer em estar, não sei se agradava a todos os alunos, mas sentia muito feliz. E não sentia absolutamente cansaço algum depois de uma maratona de 14, 15 horas, né? Que era manhã, à noite, 2 vezes por semana. E era assíduo. Então, se eu não aparecesse, alguma coisa aconteceu. Mas eu estava aqui, sempre à disposição dos alunos. Então, isso me deu, né, um pouco desse olhar, né, sobre as pessoas, sobre os limites que as pessoas têm, né, que nós temos e que os outros têm. Então, eu acho que essa empatia, né, com os diversos futuros profissionais, eu acho que fizeram das aulas são disciplinas técnicas, né, mas que são ferramentas fundamentais para quem quer exercer o ofício de historiador, né, conhecer como isso se aplica, né, para que dê... nesse âmbito, também foi possível, por projetos do qual o Arquivo Nacional estava envolvido, desenvolver com a universidade um programa de bolsas para os estudantes de História que trabalham com projetos de organização dentro dos arquivos, né, que é um convênio que tem entre o Conselho Nacional de Arquivos e a Universidade. E o CETREINA, que desde 1997, distribui 50 bolsas por mês, né, durante anos seguidos, para que os alunos... E eu não tenho dúvida que isso cria uma distinção para o curso da universidade, porque os alunos aprendem a trabalhar com fontes e muitas outras universidades não têm essa oportunidade que os alunos de cá têm. Muito bom, professor. E aí, pegando esse gancho, e com relação à questão da sua linha de pesquisa, produção textual, o senhor acha que nesse decorrer da sua caminhada profissional se alterou, se você teve um lapso temporal? Não, eu de qualquer maneira, como desde novo trabalhei do lado de lá, né, dentro da instituição, né, para organização de acervos, eu desenvolvia as linhas que eram definidas pela unidade ao qual eu trabalhava, não? E depois, pelas minhas experiências no mundo dos arquivos, eu tive que trabalhar e provocar projetos e muitos textos, porque eu dirigi durante muito tempo a Associação Latino-Americana de Arquivos e trabalhei também no Comitê Nacional do Programa Memória do Mundo, que é um programa da Unesco, e presidi o Comitê do Programa Memória do Mundo para a América Latina e o Caribe. Então, isso nos levava a ter contato com muitos profissionais de todo o contexto latino-americano. Isso foi bom para a instituição? E foi bom para o Arquivo Nacional? Sim, porque havia contatos estreitos, né, com os diversos profissionais dos arquivos nacionais. Portanto, depois que eu saí, enquanto eu estava no Arquivo Nacional, eu tinha obrigações da gestão administrativa, né? O arquivo, durante esse período dessa minha caminhada, preparou concurso para absorção de muitos profissionais, haviam, dentro do Conselho Nacional de Arquivos, que é um órgão colegiado que discute as políticas de arquivos, e eu sempre dei pitaco com todas as áreas. Eu tentava com jeito dizer, olha, isso aqui talvez fosse melhor dessa maneira, mas se também me convencesse, olha, você está errado, não é dessa maneira, também me convencia, porque
se eu concordasse que estava corretamente desenvolvido. Então, não desenvolvi nenhuma linha. Depois que eu saí do arquivo, me pediram a Associação Latino-Americana de Arquivos que eu escrevesse a história da entidade. Eu me somei com 2 outros colegas, uma infelizmente falecida, que era uma colombiana, e outra costarricense, e montamos um livro que dava um pouco a trajetória histórica da Associação Latino-Americana de Arquivos, como ela surgiu, quais os objetivos, quais os projetos que ela desenvolveu e quais os programas que ela desenvolveu de apoio ao desenvolvimento dos arquivos no contexto latino-americano inteiro. Então, foram milhares de euros que foram investidos em diversos projetos em diversos países latino-americanos, e era a Associação Latino-Americana que foi desenvolvida. Então, tudo isso foi sendo progressivamente construído. E esses programas, infelizmente, quer dizer, a Associação Latino-Americana, graças a Deus, continua bem, né? Mas, depois de eu sair do Arquivo Nacional em 2015, não, 16, fevereiro de 16, depois o arquivo teve sucessões de diretores, né? Corridos diretores, que nem sempre tinham uma compreensão, nem todos tinham uma compreensão exata do que seria o objetivo dessa instituição, né? Porque um arquivo, quando você ouve falar assim, um arquivo, para um desavisado, pensa-se logo no equipamento cultural, mas não é. Os arquivos surgem para atender prioritariamente a administração. Ou administração, ou, se for um arquivo de um poder legislativo, a produção de legislação. Se for um arquivo do judiciário, para atender as querelas judiciais, né, de diversa natureza. E quando você tem um olhar sobre a instituição, como se a instituição fosse um equipamento cultural, erra. Porque a própria lei de arquivos, que é de 91, que agora está em processo de revisão no Congresso Nacional, mas todas as gestões que tiveram olhares um pouco diferenciadas põem em risco a segurança dos acervos do país, não? Então, o Brasil experimentou um governo autoritário, né, com Bolsonaro, né, um cara anti-ciência, anticultura, anti qualquer coisa, né? Só não era anti a família dele, para encher as burras de dinheiro, para depois ficar vendendo relógios consideráveis, ganho de países de democracia não muito consolidadas e que foram vendendo, como a gente está acompanhando por aí, e o ladrão é o Lula, né? Então, mas o arquivo tem diversos diretores, de pastor evangélico a campeão de tiro, o penúltimo era um campeão de tiro ao alvo, mas, enfim, pelo menos parece que tinham a capacidade um pouco de ouvir, exceto o pastor, que ele queria roubar e orar. Então, esse foi afastado, né? Então, no governo Bolsonaro, no tempo do Sérgio Moro como ministro, né, da Justiça, criam logo um decreto que desestrutura tudo que vem sendo feito pelo Arquivo Nacional e pelo Conselho Nacional de Arquivos, como estruturação da política nacional de arquivos, respaldada nas cláusulas pétreas constitucionais e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, que diz que quem produz documentos faça a sua gestão, né, para atender a quem? As necessidades. E não esqueçamos que, nesse cenário também, a gente tem que incluir a Lei de Acesso à Informação. Porque se não fosse a Lei de Acesso à Informação, sancionada por Dilma em 11 e entrada em vigor em maio de 12, né, no ano seguinte, nós
a situação do Brasil estaria pior, né? Porque o bem ou mal, apesar da aplicação equivocada por parte do governo de querer classificar tudo como altamente sigiloso, né? O jornalismo investigativo e os pesquisadores insistiam e nem que tivesse que ir ao judiciário e dava ganho de causa e eles eram obrigados a abrir ou quebrar o sigilo para liberar. Então, se não fosse isso, tem. Logicamente, havia uma expectativa de que com Lula essas coisas rodariam sob carretéis, e não é verdade. O arquivo está numa situação complicada nesse momento. As coisas não estão bem. Não há nenhuma alteração dos desmandos feitos pelo Bolsonaro, e sim uma reafirmação de que o Bolsonaro fez era muito bom. Embora todas as autoridades possíveis que eu pudesse alertar foram alertadas dos maus feitos. Se continuou com mal feito, é conivente. Então, com Bolsonaro, a gente sabia o que podia encontrar, mas com o governo do companheiro, eu tinha uma expectativa de que as coisas seriam melhores. Haja vista que até bem pouco tempo, a UERJ não sabia se poderia pagar as bolsas dos estudantes de História daqui, porque a diretora disse que não ia assinar o acordo de cooperação, porque falava de descobrimento do Brasil e nós estávamos no período decoloniais, uma coisa que foi feita lá para as comemorações, e aquele era um prosseguimento. Mas, enfim, eu não quero entrar muito nesse detalhe que me desagrada um pouco, né? Mas, enfim, como eu acho que as coisas virão, né? O que é certo virá. Eu ainda tenho expectativa, né, de que, passados alguns meses disso, possa surgir alguma luz no túnel e que se possa reverter determinadas ações. Por que isso é ruim? Essa legislação, ela altera, para você eliminar um documento público, só para ter ideia da gravidade que isso se encerra, você tem que ter autorização de uma instituição arquivística pública. Está na lei. O decreto diz que não precisa mais. Basta que, se o Arquivo Nacional aprovou a tabela de temporalidade, mas a tabela de temporalidade é um instrumento mutável. Você pode mudar, né? Então, não precisa mais. Mas, ao mesmo tempo, o Conselho Nacional de Arquivos, que é o órgão colegiado, que tinham muitas câmaras técnicas especializadas, que não paga um jeton, não paga nada, foram reduzidas ao extremo. Só pode ter no máximo 5 câmaras, com 5 membros cada uma. Ou seja, aquele espaço que era de produção de conhecimento técnico foi quebrado por esse decreto. E essas pessoas não conseguem ver a gravidade disso para a gestão de documentos do país, porque tem o olhar de que a instituição é uma instituição cultural. E como equipamento cultural cai nos braços da Margarete Menezes. E não precisa ficar no Ministério da Gestão Pública. Então, isso dá pena. Por isso que eu digo que, meninos, eu vi, mas eu continuo vendo. Enquanto eu tiver palavra, eu tiver voz, falarei. Muito bom, professor. Dando continuidade, quais eram as principais diferenças na organização do Departamento de História daqui da UERJ, da década de 80, e como o senhor vê a estrutura atualmente? Olha, eu acho que avançou-se muito, né? Então, eu, apesar de atuar no arquivo como diretor há muitos anos e tal, e só tinha 20 horas, mas sempre me pegavam para ser o coordenador de curso. Eu falei, minha gente, eu tenho 20 horas, companheiros, eu tenho um arquivo. Não. Então, na época da Marilena Ramos Barbosa, infelizmente faleceu, né? Ela disse, Jaime, você tem que trabalhar comigo. Eu falei, eu posso te ajudar. Aí eu acompanhei diversas gestões e acompanhei diversos processos de reformas curriculares, né?
com o objetivo de trabalhar nisso. Trabalhei em algumas, mesmo tendo... Depois que eu me afastei do arquivo, eu praticamente ficava aqui dentro todo dia, o dia inteiro, né? Todos os dias da semana, junto com os colegas que assumiam a chefia do departamento. E os desafios são sempre muito grandes, quer dizer, você tem que ter um domínio da burocracia, porque a burocracia não é má, a gente tem que ter um domínio dela para facilitar a vida dos alunos, para que os alunos não possam ser prejudicados. Então, teve que se montar uma série de ações que pudessem ter um facilitador para a secretaria. Contou-se sempre agora temos um número bastante mais razoável de professores, não? Porque acho que nós somos 47, não? É isso, né? 47, nós já fomos muito menos, né, professores. Então, que foram acompanhando os próprios olhares da gestão acadêmica da universidade. De início, os professores eram quase horistas, não? Porque tinham que dar tantas horas de aula e tinham que preparar. Hoje tem um olhar de que a aula não significa eu entrar em sala e dar aula. Eu tenho que preparar a aula, eu tenho que acompanhar, eu tenho que preparar as coisas, tenho que fazer a leitura de todos os textos. Quer dizer, o trabalho do professor nunca termina quando ele termina a aula. É um pouco diferente do trabalho do profissional técnico administrativo, que também é importante. Se não tiver bons técnicos administrativos, os departamentos ou a secretaria não flui. Então, e ao mesmo tempo, o nosso instituto foi ganhando contornos diferenciados com o tempo, não? Em 2014, não? Há uma independência de um curso de Ciências Sociais, porque até hoje continua mamando na teta do IFCH. Entendeu? Essa gente casa e não quer ir para sua casa. Ainda continua aqui, ocupando os espaços que deveriam estar sendo ocupados pelos cursos. Não é isso? Ao mesmo tempo, nesse período também surgem 2 cursos novos, né? É o curso de Relações Internacionais primeiro, que vão comemorar agora 10 anos, embora seja 11. Eu disse, põe 10 mais 1, para ser mais fidedigno com o tempo. E arqueologia tem 10 anos. Então, surgiram cursos novos, mas nós continuamos com o mesmo espaço físico. Então, há muitos anos, a UERJ não tinha investimentos, não fazia investimentos, ou não tinha-se essa preocupação de que os ambientes de trabalho têm que ser o mais saudáveis possíveis, né? Os mais confortáveis que sejam possíveis. Para esse fim, e então começamos e esse movimento surgiu de dentro do Departamento de História. Porque quando a FAPERJ resolveu estudar a retomada das linhas de financiamento de infraestrutura para instituições, a FAPERJ anunciou que ia abrir projeto de apoio às universidades estaduais, né? Então, juntamos um grupo de professores do Departamento de História, né? A Márcia Gonçalves capitaneou, mas tinha a Tânia, o Duda Chacon, a Renata, a Lúcia, enfim, a Lúcia Guimarães não, a Lúcia Bastos. Se montou, então, um projeto para pedir melhoria da infraestrutura. Esse projeto foi aprovado em 19, de 18 para 19. Os recursos iam ser liberados progressivamente e nós tivemos que entrar com o impacto da pandemia em 20, não? Nós estávamos em plena semana de abertura do ano acadêmico, né?
e com uma série de atividades, né, participando com alunos, professores, que apresentavam seus projetos. E, ao mesmo tempo, na sexta-feira 13, de manhã, o reitor convoca uma reunião extraordinária dos diretores de unidade. E nessa reunião, enquanto rolava no 9º andar, conferência da Lenar, encontros não sei aonde, acolá, ele disse, olha, a universidade vai ter que fechar. A pandemia, o governo anuncia que vai tomar medidas radicais, né, para esse fim. Nós teríamos um evento à noite comemorativo do comício da Central do Brasil, no qual ia ser exibido, no final da tarde, o filme Django, com o Silvio Tendler fazendo os comentários, e tinha os filhos do João Goulart, no auditório para falar sobre o João Vicente e a Denise, para falarem sobre o comício, que eles lembravam do comício da Central do Brasil. Tudo teve que ser suspenso, efetivamente, e isso era uma sexta-feira 13, e no dia 16, segunda-feira, tudo fechou. E aquilo que a gente pensava que ia ser até já, foram 2 anos, né, parados. Isso tudo criou um problemaço, né, que tivemos que gerir o departamento à distância, mas eu acho que a UERJ foi brava, a gente conseguiu, com a parceria com os alunos, né, a não parar de vez, né, plenamente. Já no segundo semestre de 2020, iniciou-se um período extraordinário do PAI, né, que era o período acadêmico excepcional, não? Especial. Eu não sei, tinha uma, não sei qual era mais, eu só sei que era PAI, não com I, mas com E. Então, isso foi sendo desenvolvido, mas eu acho que, progressivamente, os departamentos foram identificando melhor a sua função. O Departamento de História se prepara agora para uma nova eleição, né? Para o novo sistema de gestão, e agora enfrenta um desafio que foi definido também pelo governo federal, que é a curricularização da extensão, né? Você tem que incluir nos currículos, seja de licenciatura ou de bacharelado, disciplinas de extensão que valem carga horária específica e que na disciplina de extensão você tem que dar protagonismo ao aluno. Então, esse imbróglio é tão imbróglio que ninguém entende, mas, enfim, terá que sair a fórceps. E como vai sair a fórceps para 2025? Novas versões curriculares, separando bacharelado e licenciatura, que eu acho um retrocesso, mas não tem nenhuma exigência dos alunos que hoje vão manter na paz do Senhor o ancião regime. Mantém-se com possibilidade de bacharel e licenciado, porque esses são cursos diferentes, não há interseção num curso do outro. Embora a gente tenha estruturado a reforma para que houvesse interseção, não por opção de ramificação, e sim por conteúdos, né? Porque julgamos nas comissões de reforma curricular, do qual eu tive oportunidade de coordenar, de que a gente tinha que primeiro trabalhar a reforma do bacharelado, e conseguimos reduzir 360 horas. Mas não pensávamos em extensão nenhuma. E depois trabalharmos a licenciatura, que sempre é maior, porque entra as disciplinas pedagógicas, entra o CAP, etc, etc. Então, isso atrasou, e a pandemia atrasou mais ainda, mas há uma diretriz de que tudo tem que ser trabalhado
ainda este ano, para que possa entrar em discussão ano que vem, para que o vestibular para 25, já o aluno que se inscrever já faça inscrição para o bacharelado ou para a licenciatura. E, logicamente, a gente calcula que a licenciatura vai ter muito mais aluno interessado, que é o que dá um emprego mais imediato. Então, vai se ter determinada quantidade de vagas para bacharelado e uma quantidade de vagas maiores para licenciatura, manhã e noite. Então, isso vai entrar. Eu já provavelmente não poderia depois ter notícias, espero que eu ainda viva muitos anos, disso, mas o meu mandato, né, à frente, agora, no Instituto de Filosofia, termina em 1º de março de 24. Né? Então, assumirá a Mônica, provavelmente, que é a candidata única aqui, eu acho que não haverá. E acho que os alunos têm que ser estimulados e os servidores, professores, a votarem, que, embora sendo candidato único, é muito chato não ser escrutinado, não ter interesse em votar. E, logicamente, a gente precisa de força, porque há uma série de ações que precisamos ainda desenvolver, embora eu acho que melhorou-se bastante, né, em termos de infra, o IFCH em relação ao que tinha. Portanto, eu acho que sempre há espaços para crescer e ampliar, e aí vocês que vão vivenciar essa experiência que já foi antiga e que volta ciclicamente, como isso funcionará. Até que um dia haja no Conselho Nacional de Educação lucidez de que não se pode separar ensino, pesquisa e extensão, que tem que estar junto. Dando continuidade, já que o senhor passou por essas questões complexas que a universidade passou, que o Departamento de História passou, gostaria que o senhor falasse um pouco, né, com relação à crise que a UERJ teve, né, de greve, que é sob da pandemia, antes disso teve a greve, o que vem acontecendo nesses últimos momentos e adentrar já com relação ao seu pensamento do impacto que teve a política de cotas na nossa universidade. Eu acho qualquer evento que signifique interrupção, que signifique descontinuidade, prejudica, né? Seja uma greve por falta de salários, tivemos greves longas, né? Ao mesmo tempo, com aquelas dificuldades todas, tivemos que fazer justaposição de períodos, não é isso? Para poder absorver alunos que estavam selecionados. Nós tivemos que nos virar nos 30 para ter turmas de 90, 100 alunos, para algumas disciplinas, né? Então, isso significa interrupção sem respaldo para uma ação mais efetiva no que tange a um espaço adequado para isso, né? Por exemplo, o espaço físico, hoje ocupado pelo IFCH, no Bloco F a gente tem, ao todo, 12 salas de aula, sendo que dessas 12 salas, o IFCH só tem 16 salas ao todo, sendo que dessas 16 salas, 4 são exclusivas do ICS e 12 são do IFCH. Sendo que, assim mesmo, só temos uso pleno, manhã, tarde e noite, de 9 salas, porque 3 salas à noite são usadas pela Faculdade de Serviço Social. Portanto, eu acho que nós temos quase 2.000 alunos de graduação e não sei quantos outros de pós, né? E, portanto, há uma desproporcionalidade, né, entre a quantidade de alunos que o IFCH tem com 4 cursos e a quantidade de alunos que o ICS tem com um único curso e a quantidade de alunos que
serviço social tem com um único curso, né? Portanto, a distribuição não é equânime, não fecha, né? Então, portanto, é isso que nós temos que buscar alternativas, é o que a gente vem tentando, né, progressivamente ficar. O ideal é que nós tenhamos mais salas, porque com isso também os cursos ficam tolhidos de apresentar suas disciplinas eletivas, sejam elas universais ou definidas, que são disciplinas que vão aprofundar conhecimento de uma disciplina considerada do núcleo duro do curso, né? Porque não há espaço aonde alocá-la, né? Então, muitas disciplinas, embora, por exemplo, o curso de História, ele tenha candidatos que concorrem para manhã e para noite, mas ele acaba distribuindo disciplinas à tarde, que não é o turno de opção nem do aluno da manhã, nem do aluno da tarde, que não tem onde encaixar disciplinas para que os alunos façam. Ao mesmo tempo, quem abre a ramificação atualmente, né, para licenciatura, o bacharelado e a licenciatura, abre a ramificação, o CAP também não é muito na mão, né? E a gente tenta abrir ainda salas aqui para que os professores do CAP se desloquem para cá, para dar pelo menos as teóricas aqui, e o aluno não tem que se deslocar para lá, porque também o CAP funciona até 5h30, me parece. Então, os alunos da noite têm caminho. Houve estímulo também a criar acordos e convênios com escolas para que os alunos pudessem fazer, mas pode-se buscar outras alternativas de pré-vestibular comunitário, de que maneira um aluno poderia lá, orientado por um professor, aquilo servir aquele aluno como carga, não? Ao mesmo tempo é uma atividade extensionista, ele está compartilhando o seu conhecimento com a comunidade e, ao mesmo tempo, é uma atividade complementar do seu estágio, né, supervisionado por um professor que vai lhe atribuir notas e conceitos para ele poder galgar a sua formação. Logicamente, todos esses ruídos interferem. Com a pandemia, que era uma coisa que a gente esperava que era por um mês, eu imaginava um mês, né? Como se fosse assim, uma gripinha, quase plagiando o Bolso. O Bolsonaro é uma gripinha. E aí, mas foi muito grave, né? E aí, com isso, teve que se partir para atividades remotas. Havia uma grande discussão de que é como se as disciplinas fossem virar um EAD, e não é. Elas não deviam ser pré-gravadas, né? Elas tinham que ser síncronas, né? Até para o professor estar em sala. Mas nem sempre o aluno tinha o espaço adequado para ele participar, ou porque mora numa região cujo sinal de internet é muito fraco, embora a PR4 tenha feito uma campanha para doar tablets e um pacote de dados para facilitar, mas comprometia muito o ensino e a aprendizagem, porque nem sempre o aluno podia mostrar a que veio ou participar, né? E a gente também não sabia se o aluno estava lá, né? O aluno sabia que o professor estava cá, mas nem sempre se sabia se o aluno, você via pela lista de que estão aparentemente todos lá, e pessoalmente você tem a troca de olhares, né? Você vai ver que está cansado. Eu via uma turma, quando depende da turma da noite, quando eu via os olhinhos todos mareados, eu parava. Não é melhor a gente parar para descansar?
porque não adianta nada, porque acaba não fixando, né, dados. Numa aula remota, você não tem, perde-se. Mas acho que foi importantíssimo não parar. Não parar, porque eu acho que é aí que mostra a resiliência da universidade, dos alunos, que apesar de todas as dificuldades, avançar. Eu acho que a introdução do ambiente virtual de aprendizado, a plataforma AVA, eu não sei como é que ela está, mas acho uma pena se ela foi desativada, porque eu acho que não deveria. Acho que mesmo nas aulas presenciais, elas podem ser um bom elemento do professor ter de comunicação com a sua turma, porque lá estão todos os e-mails de todos os alunos, se eu quero me comunicar, se eu quero ver uma tarefa, eu tenho condição, se eu quero passar um aluno que eu vou chegar atrasado naquele dia, eu posso passar pela plataforma. Eu não sei como é que ela está. Tudo bem, ela não tem a mesma finalidade de outrora, mas ela pode continuar como recurso complementar ao aprofundamento da informação, mesmo em aulas presenciais, né? Então, eu acho que a aula presencial ganha-se. Eu fico assim, extremamente assim, perplexo de ver que há colegas que dizem que as aulas remotas são melhores. E eu não acho que sejam melhores, porque efetivamente acho que prejudica muito o aluno, principalmente o aluno que não tem as condições adequadas de acessibilidade, né? Então, o tablet foi um paliativo, o pacote de dados é um paliativo, porque muitas vezes o aluno, por ser uma universidade inclusiva, aberta, e você falou das cotas, né, que eu acho que são de fundamental importância, estão sendo de fundamental importância para a afirmação, né, de parte considerável da nossa população. A Universidade Campus Maracanã tem uma situação estratégica em termos de localização física, né? Ela é uma convergência de muitos recursos modais, né, de transporte, seja ele metrô, trem, ônibus, van, o que seja. Para chegar aqui pode levar muito tempo, mas eu acho que o campus da universidade é propício, e a gente tem, por isso também, naturalmente, por terem modais de longo alcance, de atração de muitos profissionais. Foi durante muito tempo uma luta para que os alunos cotistas, com a bolsa, né, de permanência, de início a UERJ, e a gente sempre batalhava muito na reitoria, porque o aluno cotista que tinha a bolsa de permanência, ele não podia pegar uma bolsa de aprofundamento técnico, por exemplo, uma bolsa desse programa de estágio. Ah, não pode acumular. Falei, minha gente, é de outra natureza. Ah, não, mas a fonte pagadora é a mesma, mas a rubrica que foi... Então, muda de rubrica pagadora, porque o aluno cotista tem que ter a mesma oportunidade. A bolsa que ele recebe de permanência é para sua manutenção, para ele tirar uma xerox, enfim. Mas, nesse estágio, ele vai ter a chance de contactar com outros colegas, com outras instituições, com outros profissionais já formados, que vão trocar informação com esse aluno, e não tenho dúvida que ele vai ganhar, e ganha, né? Por isso que a universidade, a partir do momento que isso foi ajustado, muitos alunos passaram, tinham a sua bolsa de permanência, mas passaram a conquistar novas bolsas que eram de seu aperfeiçoamento profissional. Então, eu acho que a bolsa, a abertura para os cotistas, né, foi de vital importância, né, para a afirmação e resgate de uma população com um preconceito estrutural, né, que precisa progressivamente ficar. Eu fico observando nas colações. Hoje eu participei de uma colação de arqueologia, mas mesmo nas que a gente fazia remotamente,
né? E nas casas apareciam a avó, o pai, viam que muitas vezes era a realização deles no filho ou no neto, né? E isso era isso gratifica, né? Gratifica a universidade, gratifica a todos, no sentido de que isso caminha. Portanto, eu acho que a UERJ foi uma batalha grande, né? Mas acho que ela marcou um gol de placa ao implantar essa ação, né, de afirmação, né, da capacidade que todos têm como seres humanos de crescerem profissionalmente. Muito bom. Professor, já nos encaminhando para o fim, gostaria de deixar aqui externado, né, um agradecimento, mas tem a última pergunta para fecharmos com chave de ouro nesse projeto. O senhor gostaria de nos deixar algum comentário sobre as perspectivas de futuro do Departamento de História e a perspectiva do seu futuro quanto um profissional inenarrável que imagina. está para se aposentar? Imagina. Eu, de qualquer maneira, não me considero aposentado, né? Eu chego aqui 7 horas da manhã, às vezes saio 8 da noite. Portanto, não me considero. Mas sou aposentado, né? Porque eu tenho 76 anos. Então, eu sairei em março com meus 77. Espero que fique assim um pouco a mais. Eu, a partir de março, volto para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do qual sou diretor do Arquivo Histórico. Então, há muitos meses não vou lá, né? Tem bolsistas daqui, alunos de História lá, e, portanto, tenho interesse em voltar. Eu acho que o Departamento de História cresceu, eu acho que dentre os profissionais, eu acho que formou um número de profissionais de especializações as mais variadas, bastante significativa. Eu acho muito interessante conviver com ex-alunos, hoje docentes, não? Então, eu tenho muitos alunos que hoje são professores, ou são chefes de departamento, né? E que foram meus alunos, porque aqui fiquei durante muito tempo. Então, eu acho que a história é de vital importância, né, para a afirmação e defesa de um Estado democrático de direito. Eu acho que é fundamental. Desconhecer a história é apostar na incerteza. Eu acho que a certeza histórica ninguém tem, aí que está o desafio, né, de você buscar, pela análise dialética e crítica da fonte de informação, chegar a conclusões ou complementares ou distintas do outro, mas sempre calcado dentro de uma visão científica e de produção de conhecimento, né? A história tem que resgatar uma função social, né, como toda ação. Então, essa função do profissional de história é de vital importância na formação do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, no sentido de orientar ou buscar caminhos ou alertar, né, as gerações futuras os cuidados que tem que ter para garantir que o nosso país se mantenha dentro das linhas, né, democráticas e respeito às diferenças, né, e às pessoas. Eu acho que um país sem arquivo não tem memória e um país sem memória não tem história.